RTM, Rádio Transmundial de Portugal. A RTM apresenta Parar para Pensar. Temas atuais com uma perspectiva bíblica. Todas as semanas com Francisco Sacoenda Doido. Obreiros que a Igreja precisa. Olá, meu ouvinte, votos de boa disposição em Cristo Jesus, Senhor nosso e Senhor da Igreja. Estamos de regresso para mais uma edição neste programa e hoje estamos sendo convidados pelo Espírito de Deus a que olhemos com atenção as recomendações que Paulo deixou a Tito quando houve necessidade de se redimensionar o trabalho missionário na ilha de Creta. Amigo ouvinte, leia então comigo o texto achado na carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 a 6. Está escrito assim: Por essa razão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Paulo havia já desenvolvido algum trabalho evangelístico na ilha de Creta. Creta é uma ilha montanhosa situada no mar Mediterrâneo ao sul do mar Egeu, com cerca de 250 metros de comprimento e variando de largura entre 11 a 56 quilômetros. As igrejas ali estabelecidas enfrentavam geralmente dois grandes inimigos: os judaizantes e os gnósticos. Os primeiros procuravam tudo fazer para perverter a beleza da graça em favor da salvação como conseguida mediante a observação da lei. Os últimos, os gnósticos, portanto, procuravam ensinar sobre a maldade da matéria, olhando para o corpo como algo de menor valor e que, por isso, tudo se poderia fazer e dar ao corpo todos os prazeres que lhe sejam oportunos. Estes ensinos estavam minando a igreja em Creta. É neste sentido que se encaixa o meu texto de hoje, do qual extraímos o tema desta conversa: obreiros que a igreja precisa. O meu texto de hoje começa por considerar a importância da autoridade delegada num contexto de autoridade deturpada. O texto diz, no versículo 5, Por esta razão te deixei em Creta. Essa frase, que pode parecer simples para nós, era de grande poder no contexto da carta. Na ilha de Creta, haviam muitos homens de autoridade deturpada e Paulo não queria que Tito fosse arrolado neste conjunto de falsos ministros e por isso lhe assegura: Eu te deixei em Creta. A pergunta é: quem foi que deixou quem? Para respondermos com segurança a esta pergunta, basta que recuemos no versículo 1 desta carta a Tito, onde Paulo se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus. Um servo de Deus e apóstolo de Cristo Jesus deixou outro servo para ser seu apóstolo, digamos assim. Há aqui uma conferência de autoridade delegada e não uma autoridade autoimposta ou deturpada. Em Tito, capítulo 1, versículo 10 a 11, vemos que em Creta, afinal, parece que haviam muitos aventureiros, mexeiros da fé e pessoas que mentiam para ganhar dinheiro usando a pregação. Paulo diz: porque existem muitos insubordinados, faladores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Diante de tudo isso, Tito precisava ser um obreiro diferente. No capítulo 2 desta carta, Tito é aconselhado nesses termos: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ali vai uma importante característica dos obreiros que a igreja precisa. Obreiros que falem de acordo à sã doutrina. Atualmente, muitos púlpitos se tornaram uma autêntica desgraça. Púlpitos que comunicam doença, frieza, falta de amor e, em muitos casos, promovem divisão familiar e levam as pessoas para perto de si mesmas, mas longe de Deus.
mas Tito foi advertido a falar só e exclusivamente da doutrina sagrada. No versículo 5, que foi objeto da minha leitura, também se acha ali outra recomendação importante. Por esta causa te deixei em Creta. Para quê? Para que possas pôr em ordem as coisas restantes. Isso implica que havia dois tipos de desordem nas igrejas de Creta: desordem administrativa e desordem doutrinária. Eu fico assustado quando visito algumas igrejas e depois peço para ir à casa de banho, ou à secretaria ou outro lugar qualquer. Existem igrejas locais que são o reflexo da desordem do pastor e de sua esposa. Parece que a igreja gosta muito de ser vista como uma coisa dos pobres e coitada, para ser vista como amante, como não amante das coisas materiais. Oh pastor, organiza as coisas que sobraram. Coloque em ordem a casa de Deus. Não procure a aprovação de todos. Nós fomos chamados para agradar a Deus. Não fomos chamados para agradar a homens, mas sim a Deus. Paulo ordenou a Tito que organizasse as coisas que sobraram. Isso implica que também havia alguma desordem doutrinária. Sim, meu ouvinte, a maior desordem de uma igreja é o seu desarranjo doutrinário. Há muito falso ensino desorganizando a igreja hoje. Desde há muito tempo que a igreja moderna anda perdida em doutrinas estranhas. Por exemplo, ainda hoje existem igrejas achando que além de Jesus precisamos de mais alguém para interceder pelos nossos pecados. Outros ainda ensinam coisas ligadas à lei que já tiveram seu cumprimento em Cristo e que um número não pequeno continua correndo atrás de dons e de manifestações espirituais quando eles mesmos andam carentes de mudança de caráter e transformação de personalidade. Neste meu texto, o ponto central de tudo assenta sobre a necessidade de escolher, estabelecer e constituir presbíteros para que possam ajudar Tito a governar e pastorear as igrejas existentes na ilha de Creta. O versículo 6 começa por apresentar as características dos líderes que Tito deveria constituir. A primeira característica aponta para a questão moral destes líderes e por isso é usado o termo grego anegletos, traduzido por irrepreensível, que significa sem mancha, ou então alguém que não tem nada de que ser acusado. Isso significa que Tito devia escolher aqueles homens sobre os quais não há nada pendente nem dentro da igreja e nem fora da igreja. Líderes sem pendências morais, sem dívidas morais e que terão dado provas de que são confiáveis. Outro aspecto não menos importante era a vida conjugal desses homens. O texto diz que eles deviam ser marido de uma só mulher. Isso pode parecer simples exigência, mas no contexto da carta era algo estrondoso e de grande valor. Creta era uma ilha de 1000 cidades. Plínio chegou mesmo a dizer que ali haviam mais de 100 cidades. Isso implica que a moral da cidade oferecia um grande desafio para os homens e mulheres. Era preciso que o presbítero fosse marido de uma só mulher. Houve até certo autor que chegou a comentar que este texto estava, na verdade, dizendo que mesmo que o presbítero tivesse perdido a sua esposa por causa da morte, não deveria procurar outra segunda mulher. Mas tudo para indicar o rigor que era exigido em razão da matéria. A outra dimensão exigida é dada aos filhos. Tito devia escolher homens cujos filhos têm sido a prova da dedicação deste presbítero enquanto pai, chefe de família e sacerdote do lar. Tudo isso que é exigido visava um objetivo ainda maior: preservar a pureza moral e a doutrina da igreja. A natureza, a integridade moral, a postura social no lugar e o preparo doutrinário são as qualificações dos obreiros que a igreja precisa. Assim como não podemos esperar negligência em um cirurgião encarregue de realizar uma cirurgia de alto risco, não podemos entregar o destino final das almas dos homens aos cuidados de bispos reprovados, pastores negligentes, apóstolos gananciosos e presbíteros repletos de vinho
e cansados de si mesmo. Que Deus, por meio de Cristo, ofereça à sua igreja os ministros que ela mesma precisa para um trabalho aprovado, visando sempre a edificação do corpo de Cristo e a glória do seu nome. Ore por isso, pense em tudo isso e fique com a bênção de Deus. Apresentamos Parar para Pensar, um programa semanal com Francisco Sacoenda Doido. Este conteúdo está disponível nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.